Hoje eu queria falar um pouquinho, a gente costuma falar sobre a lógica do plantio, né? Quem conhece a lógica do plantio? Pode falar. Aquilo que você planta, você também? Tá. Hoje eu quero falar além da lógica do plantio. Que essa é uma lógica ou uma regra, né? Mas, como toda regra, existem suas exceções. Claro que você não vai colher aquilo que você não plantou. Geralmente nasce uns matinhos lá que você acaba tendo que arrancar, né? Não colher. Mas tem dia que você vai plantar, mas não vai colher. Pode ser que não choveu. Pode ser que veio o granizo, queimou a planta, o orvalho, o granizo, a semente é ruim, não frutificou. Tem a historinha do semeador, que umas caíram na estrada, os pássaros comeram, outros caíram nas pedras, não criaram raiz. Outros caíram nos espinhos, quando começou a nascer, morreu sufocada. Então hoje nós vamos pensar além da lógica do plantio. E aí uma outra pergunta, você já ouviu falar sobre o ministério do sofrimento? Né? Mistério do sofrimento? Chama a teologia da retribuição. Existe uma teologia da retribuição. O que é essa teologia da retribuição? A teologia da retribuição é a crença de que a vida funciona como uma conta matemática exata. Como se a vida fosse exata. 2 mais 2 é 4, 4 mais 4 é 8, 8 e 8 é 16 e por aí vai. Mas a vida, né, até tinha uma cena lá, um teatro que o pessoal fazia lá, do Joseph Kleber, né? Aí ele falava assim, a vida é uma caixinha de surpresa. Aí cada vez, aquilo é uma lição de vida, aquele vídeo, né? Apesar de ser uma comédia, ele acaba sendo uma lição de vida, porque sempre vai acontecendo as coisas com ele, aí ele se adapta ao mundo, daqui a pouco acontece outra coisa. Por exemplo, vai lá e perde um braço, ou perde uma mão, aí ele se adapta e começa, daqui a pouco perde o braço, aí ele se adapta àquela realidade, daqui a pouco, e vai. Depois vocês procuram lá, do Joseph Klimber. E a teologia da retribuição é assim, ó. A conta é a seguinte: obediência é igual a prosperidade. Pecado é igual a sofrimento. Essa seria a teologia da retribuição. E esse tema, ele surgiu. Sexta-feira eu fui levar o pastor Francisco no médico e depois deixei ele lá para fazer a fisioterapia. E aí, antes dele começar a fisioterapia, eu conversei com a fisioterapeuta, né? E a fisioterapeuta falou assim para mim: não, o senhor Francisco, tudo que você pede ele faz, por isso que ele está evoluindo. Ele não fica se perguntando por que aconteceu isso. Ele não fica culpando Deus por ter acontecido isso com ele. Ele não fica reclamando. Ele não fica, né? Por que aconteceu isso? Mas comigo? Porque ele poderia fazer como o Ezequias fez. Foi Ezequias, né? Virou o rosto para a parede, orou e falou: Senhor, o senhor lembra que eu fiz isso? Eu poderia falar. Senhor, o senhor lembra que eu já fiz isso, que eu já, né, me doei, levava o pessoal, fazia culto ar livre, levava, punha o carro para moer, para fazer evangelismo, N coisas, rádios, investimentos e tudo mais que ele já fez durante a vida toda dele. Poderia falar. E a moça falou assim: não, se precisar 5 horas da manhã, falar para ele que ele vai ter que fazer a fisioterapia 5 horas da manhã, ele vai e faz. Por isso que ele está evoluindo. Ele falou: enquanto eu vejo outros, e ela falando, enquanto eu vejo outros pacientes, que só vai regredindo. Não tem vontade, não quer, fica reclamando, fica perguntando por que aconteceu isso comigo, isso aqui. Então essa é a teologia da retribuição. Obediência igual a prosperidade e pecado igual a sofrimento. É uma lógica da troca. E aí, essa lógica está certa? Aí eu obedeço a Deus, ele me recompensa com bênção. É como se a gente pensasse que é um caixa eletrônico, né? Eu vou lá e deposito a minha oração, deposito a minha obediência e vou sacando bênçãos.
Deposito obediência e saco bênção. Ah, hoje eu depositei obediência. E aí, se a gente for analisar, obediência é o quê? É a nossa obrigação. É o mínimo que se espera do cristão. Né? Hoje, às vezes até é assustador falar isso, né? É o mínimo que se espera de você. Esses dias eu até brinquei aqui alguma coisa, né? Falei assim, que você faz isso é o mínimo, né? Que se considere um... Como que é mesmo o versículo que eu falei? Se considere um inútil. Lucas 10, 17. Eu falei para Diana, para o Marco, falei para a turma toda, né? Que estava aí na hora, para todo mundo estava na hora. Lucas 10, 17. Não, esse aqui é o voltaram 70 com alegria. Não, depois vocês me falam aí. Tá falando assim, ó, se você fizer o que foi mandado para você, o que te foi mandado, se considera um inútil, porque você só fez o que te mandaram. Imagina. Imagina só. Você veio, lavou a igreja, limpou a igreja, deixou tudo perfumado, cheirou, montou a mesa, deixou tudo preparado, trouxe até, né, um 17:10, ao contrário. Trouxe aí todos os equipamentos, deixou o David lá, deixou lá, gravou o vídeo, pôs no YouTube, falou, ó, pastor, fiz tudo isso. Falei, pá, mas isso não foi o que eu te mandei? Foi. Então você é um inútil. Imagina só. Vamos lá, Lucas 17:10. Isso às vezes até, né, a gente poderia fazer igual quando Jesus fala para chamar a mulher lá de cachorrinho. Fala, não, os cachorrinhos não comem da mesa. Não, Jesus, mas os cachorrinhos comem da migalha. Ela poderia ter ficado brava e falado, nossa, você é muito grosso, eu vou embora daqui. Nunca mais eu volto nessa igreja. Lucas 17:10. Nunca mais eu volto nessa igreja. Onde se viu isso? O grande pastor Jesus disse para mim que eu sou uma cadela. Não posso comer das migalhas, não posso comer lá da mesa. Que isso? Olha só como esse Jesus é arrogante, ignorante. A mulher se humilhou, a mulher foi lá e falou assim, mas, ô Jesus, eu posso comer pelo menos das migalhas então? Porque os cachorrinhos comem da migalha. Você me dá só as migalhinhas? Poxa, olha só a fé dessa mulher. Sabendo que se ela aproveitasse pelo menos das migalhas, ela seria ali abençoada. Lucas 17:10. Assim, também vós, né? Quando fizerdes tudo que vos for mandado, dizei, somos servos inúteis, porque fizemos somente o que devíamos fazer. Eu estou orando, eu estou jejuando, eu estou lendo a Bíblia. Você pode se considerar um inútil, porque você está fazendo só o que foi. Não faz mais do que obrigação. Faz mais do que obrigação. Hoje é pregação, filha, aula de terça. Aí de terça você comenta. Hoje não dá, senão nós não conseguimos terminar o raciocínio aqui. Então aí vai falar o quê? Que a gente é só um inútil. Então hoje nós vamos falar sobre essa teologia da retribuição. Obediência é igual a prosperidade e pecado é igual a sofrimento. Mas isso não existe. Isso não é uma lógica bíblica. Isso não é uma teologia bíblica. Isso não existe texto onde a gente comprova essa teologia como uma teologia verdadeira. Não existe, se a gente analisar toda a Bíblia, por exemplo, vamos lá em João, olha Jesus rebatendo essa teologia. João 9, essa teologia da retribuição. João 9. Vamos lá para não falar que é só a história de Jó, né? Porque a história de Jó é onde nós vamos basear essa história. Oh, glórias! Aí sim. Não fez mais que obrigação, tá vendo? João 9 diz assim. Bom, se a Deilza achou, acredito que todos já acharam também, né? Então vamos. João 9. Passando Jesus, viu um homem cego de nascença. Os seus discípulos perguntaram, dizendo, Rabi, mestre, quem que pecou? Ele ou os seus pais, para que ele nascesse cego? Obediência, aí bênção, prosperidade.
desobediência, pecado, sofrimento. Quem que pecou? Não, porque se ele nasceu cego, se ele nasceu com alguma debilidade, se ele tem algum problema, se ele tem alguma coisa, se ele não tem dinheiro, se ele não sei, algum problema ele tem, algum pecado existe. Qual é o pecado? Aí Jesus fala assim: nem ele pecou, nem seus pais, mas foi assim para que se manifestem nele as obras de Deus. Quem que pecou para que ele estivesse nessa vida sofrida, nessa situação desastrosa? Quem foi? E às vezes a gente faz, como aqui os discípulos, como os amigos de Jó, que nós vamos falar daqui a pouquinho. E há uns dias atrás, ou até meses atrás, eu pedi para a Radassa e para o Yosef para eles me lerem um texto e me explicarem esse texto. Aí o Yosef foi me explicar o Salmo 23, que foi o primeiro que eu li aqui hoje. Depois traz uma água, por gentileza. Aí o Yosef foi me explicar o Salmo 23. Aí ele falou: então, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Isso significa que o Senhor é o meu pastor e não vai faltar comida, não vai faltar água, não vai faltar isso, não vai faltar aquilo. Aí eu falei para ele: isso é muito lindo, meu filho. Você pregando aqui para mim agora. Isso dá muito certo. Mas se você estiver lá na África, ou lá no Nordeste, ou lá no meio da guerra, que o pessoal está morrendo de fome, de sede e tudo mais, e aí? E se ele for crente, não vai morrer de fome? Não vai morrer de sede? Como que você vai pregar, falar que Jesus é meu pastor, nada me faltará, diante de tudo isso? E aí? Se servir a Deus trouxesse tudo isso de bens materiais para todos que decidissem aceitar e servir a Jesus, a igreja estava lotada, irmão. Quem quer viver na miséria? Quem quer viver na dificuldade? Quem quer viver no sofrimento? Isso é uma teologia balela, uma teologia porcaria, para não falar uma palavra pior, que eles inventaram por aí que não existe. Não existe isso. Vem para Jesus que você vai, não vai faltar dinheiro, não vai faltar saúde, não vai sei o quê, vai sei o quê. Aí a pessoa vem. Primeiro imprevisto que acontece, abandona. Cadê Jesus? Quantas pessoas você já ouviu falar e reclamar de Jesus, de Deus? Deus permitiu acontecer isso comigo. Onde se viu isso? Sei o quê. Como assim, gente? Como assim? O que Jesus falou? Senhor, por que me desamparaste? Senhor, passa esse sofrimento de mim, mas seja feita a tua vontade. E aí Deus falou assim: a minha vontade não é nem que você sofra, meu filho, mas a minha vontade é que você morra nessa cruz, porque você precisa morrer aí para dar salvação e vida eterna para todos. Sem a morte de Jesus na cruz não teria salvação. Jesus não ia quebrar a regra que ele mesmo estabeleceu. Por um homem entrou o pecado, por um homem vai sair o pecado. Então existe a lei da semeadura? Existe. Mas também existe os contratempos. Existe o pensamento que a gente vai colher tudo que Deus tem para nós só aqui nessa terra. Eu nunca esqueço uma vez, o pastor Francisco contou um testemunho para mim. Ele falou para algumas pessoas, eu tive o privilégio de poder ouvir. E ele falou assim que um irmão, um obreiro, não lembro, chegou para ele e falou assim: ô irmão Francisco, ele não era nem pastor ainda. Olha a minha mãe, o sofrimento que ela está. Olha a situação que ela está vivendo. Dor intensa, sofrimento. Minha mãe é uma pessoa tão boa. Minha mãe é uma pessoa crente. Minha mãe é uma pessoa que ora, uma pessoa que lê a Bíblia, jejua. Olha só a situação que ela está. Deus está sendo injusto com ela. Ela não merece sofrer. Aí o pastor Francisco falou assim que o Espírito Santo ministrou no coração dele uma resposta rápida. E aí ele disse assim para aquela pessoa: e Jesus merecia tudo que ele passou? Acabou.
Acabou o assunto. E aí, todo o seu sofrimento se compara ao de Jesus? Tudo que Jesus passou, ele merecia alguma coisa daquilo que ele sofreu? O Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, o Deus, o trono estabelecido no céu, vem na terra, cospem na cara dele, chicoteiam, arrancam pedaços de carne dele. Na hora que ele tem sede, quem já bebeu vinagre aí? Imagina, você morrendo de sede, tomar um copão de vinagre. Ou mesmo que seja só uma molhadinha na boca. Imagina, pense nisso. Imagina só. Estou com sede. Espera aí que eu vou te dar um vinagrezinho para você matar sua sede. Nesse calorzão de Ribeirão, hein? A boca está seca, que você está assim, não consegue nem mexer. Vai tomar um golinho de vinagre para ver como é que fica. Jesus merecia isso? Não merecia. Precisava passar por isso? Precisava. E aí entra na história de Jó. Vamos ler. É que é muito grande a história, você tem que ler o livro todo na sua casa. Vamos ler Jó, capítulo 42. Depois a gente volta lá no capítulo 6. Antes de Salmos, quase no meio da Bíblia também. Jó 42, 7, diz assim, ó, sucedeu, pois, que, acabando o Senhor de dizer a Jó aquelas palavras, o Senhor disse a Elifaz, o temanita, a minha ira se acendeu contra ti e contra os teus 2 amigos, porque não dissestes de mim o que era reto com o meu servo Jó. Tomai, pois, 7 bezerros, 7 carneiros, ide ao meu servo Jó, oferecei holocaustos por vós, e o meu servo Jó orará por vós, porque deveras a ele aceitarei, para que eu não vos trate conforme a vossa loucura, porque vós não falastes de mim o que era reto com meu servo Jó. Então, só para a gente saber que tudo que os amigos de Jó falaram não era a boca de Deus falando ali para aquele povo, ou para Jó. Não era a boca de Deus. Ali eles eram teólogos, mas como os fariseus, saduceus e por aí vai. Eles tinham essa teologia da retribuição. Eles pensavam que o sofrimento de Jó estava atrelado a algum pecado. E se a gente for ali ler o texto, eu queria até ler capítulo 2, capítulo 5, capítulo 6 ali de Jó, onde fala sobre esse início da conversa dos amigos. Eu acho que começa no capítulo 6, ou 5 e 6, ou 6 e 7 começa. Então assim, começa aquela discussão de Jó, querendo, os amigos de Jó querendo justificar ou querendo explicar a situação. Aí eu quero explicar a situação que aconteceu, e aí eu começo a falar de N situações. Aconteceu isso porque, como os amigos de Jó, o primeiro lá, o temanita, acho que é. Não, ô Jó, aconteceu isso aí, sabe o que é? É porque você tem pecado. Tá, aconteceu comigo porque eu tenho pecado. E com meus filhos? Não, então, eles pecaram também. Aí, perdeu o filho, perdeu os bens, perdeu... Você vai lá no começo do livro de Jó, você vai ler assim, que Jó, ele fazia holocaustos ou ofertas a Deus por expiação do pecado dos filhos, que ele nem sabia se os filhos tinham cometido. Imagina, ele acordava de manhã, preparava lá o holocausto, vou oferecer um sacrifício, vou orar a Deus, vou fazer uma expiação de pecado. Para qual pecado? Não, ó Deus, esse aqui é para o meu filho mais velho, porque pode ser que ele tenha pecado. Ele pecou? Não sei, mas se ele pecou,
já está valendo. E se ele não pecou? Não, não tem problema. Se ele não pecou, fica aí, amanhã eu faço de novo. Ele pedia perdão. Gente, às vezes a gente não tem coragem de pedir perdão pelo pecado que nós cometemos. Ele pedia perdão pelo pecado que ele nem sabia se tinha cometido ou não. Às vezes a gente comete o pecado, chega diante de Deus e fala, então, Deus, sabe o que é? Perdoa aí todos os meus pecados, sabe? Não tem coragem de falar, Deus, ó, eu menti. Que palhaçada que eu fiz, eu não aguentei. Foi impulso, a carne, eu menti. Ou então, se você tem hábito de mentir, Jesus, sou um mentiroso compulsivo, me ajuda, eu quero ser mudado, eu quero ser transformado, Espírito Santo. Mas às vezes a gente não tem coragem de pedir perdão pelo pecado que a gente cometeu. Imagina, ele pedia perdão por um pecado que ele nem sabia se os filhos tinham cometido. E aí acontece tudo de uma vez. Ah, não, aconteceu um negócio desse aí de uma vez só, alguma coisa de errado tem. Vamos explicar isso. E aí o que eles fazem? Começam a tentar achar, dentro da teologia da retribuição, achar uma situação que caiba, que case. Aí começa, né? Então, Jó, talvez você mentiu. Aí você imagina Jó, gente, o sofrimento que ele está, a situação que ele está, tentando pensar o porquê que aconteceu aquilo. Se a gente faz isso, a gente endoida. Imagina eu tentar explicar por que a minha situação está do jeito que está. E se eu parar para tentar explicar, justificar, mostrar, falar o porquê está acontecendo aquilo, eu não consigo mais sair daquilo. Eu vou viver tentando me justificar, tentando me explicar de um negócio que é inexplicável. Não tem explicação. Acabou. Aconteceu e pronto. Bola para frente. Porque se eu ficar pensando só nas coisas terrenas, eu sou um miserável. Coisa terrena é pequenininho do que Deus tem preparado para nós. É pouca coisa aqui. Dinheiro, carro, casa, mansões. Isso aí é miséria. Ó, se você está pensando nisso, sua mente é miserável. Precisa crescer, precisa expandir sua mente. Expandir para onde? Coisas eternas. Olha, quem queria uma pepitinha de ouro aqui hoje? Né? Ó, fala que você não quer que eu vou saber que você está mentindo, hein? Eu vou saber que você está mentindo. Claro que eu queria. Claro que eu queria. Hoje cedo eu estava comentando com a moça lá, que eu fui buscar meu pai. Falei que esses dias eu vi o Sérgio Reis comentando que achou ouro lá na terrinha dele, né? Aí ele não falou nada para ninguém, senão o povo ia invadir tudo. Agora que ele já tirou tudo, aí ele avisou, né? Ele falou, tirou. Aí agora ele avisou, porque senão, né, todo mundo invade e vira uma bagunça, né? Agora imagina, todo mundo queria uma pepita de ouro, uma barrinha de ouro. Não, uma barrinha de ouro ia bem, né? Ó, uma barra de ouro ia bem, pô. Claro que ia. Agora você vai... Olha como que a mente é miserável. A gente quer uma barrinha de ouro. 2, 10, 50, 100 quilos de ouro. É miséria, barrinha miserável. Onde que eu vou morar? Onde que eu vou andar? Onde que eu vou passear? A rua é de ouro. A rua é de ouro. Eu não sei quanto que tem de piche ali de altura na rua, mas geralmente você vai fazer um concretinho, é 10, 15, até 20 centímetros de altura para dar uma reforçada ali, depende do que for, né, em cima. O asfalto deve ter uns 30 para aguentar os caminhão, não sei, não tenho nem ideia. Mas imagina, onde que eu vou passear é rua de ouro. E eu estou pensando miseravelmente em um pedacinho de ouro, uma barrinha de ouro. Ô, mente miserável, gente. Mente pequena. Estou pensando numa barrinha de ouro. Eu vou pisar, vou andar, vou olhar a cidade com ruas de ouro. Imagina, ruas de ouro. Ouro não vai valer nada. Porque vai ter em todo lugar. Não vai valer nada. Não vai valer nada. E hoje, tem gente que se mata por causa de ouro. Vai puxar as histórias.
Ainda hoje existe, bem menos, mas no começo, essas minas de ouro, o povo não comia, não dormia, ficava lá, ó, cavucando, cavucando, a noite inteira, dia e noite, noite e dia, para achar um pedaço de ouro. Um pedacinho, uma barrinha, 10 quilos, 100 quilos, 1000 quilos. É nada, é nada. Onde eu vou morar, onde eu vou viver, onde eu vou andar, é rua de ouro. Rua de ouro. E eu preocupado com uma barrinha de ouro. Entendeu? A mente é miserável, mente pequena. E às vezes a gente usa essa régua, né? Essa balança. Obediência igual a prosperidade. Pecado igual a sofrimento. Quando a gente usa essa balança ou usa essa régua, nós transformamos o sofredor em culpado. Se a gente falar que sofrimento é por causa de pecado e obediência traz a prosperidade, ou prosperidade é por motivos, né, da obediência, nós vamos transformar o pecador em culpado, ou o sofredor em culpado. Aí nunca mais ele vai sair daquela vida ou daquela situação. Por quê? Não, estou vivendo isso, é culpa minha mesmo, eu que pequei, eu que fiz, eu que... Não, realmente, eu mereço sofrer, eu mereço padecer, eu mereço isso, eu mereço aquilo, né? Como a fisioterapeuta lá do meu pai falou. Outros pacientes fazem isso. Não, aconteceu, então tá bom, vamos aceitar, vamos viver isso, né? Eu vou ficar aqui, eu não quero, eu mereci isso, eu fui por merecer mesmo. Eu fui uma pessoa muito mal, né? Uma vez tinha uma pessoa que estava com uma doença lá, e eu e minha esposa estávamos conversando. Aí, né, não, mas essa pessoa foi muito má, não sei o quê, não sei o quê. Eu falei assim, mas a pessoa não pode pagar pelo que ela fez nesse sentido. Não é porque a pessoa foi má que ela merece sofrer, não é porque a pessoa foi má que ela merece viver aquilo. Claro que ela tem que pagar pelos seus erros. A pessoa roubou um banco, aceitou Jesus, está perdoado. Não é assim que funciona. Se diante da lei ela tem que cumprir 10 anos de prisão, vai cumprir os 10 anos de prisão. Jesus pode livrar? Pode, mas pode também não livrar. Os homens foram jogados na fornalha. Pode livrar da fornalha? Pode, mas pode livrar na fornalha. Ou pode usar ele lá dentro da cadeia para fazer um movimento pentecostal lá e pronto. A gente não sabe o plano de Deus, a nossa mente não consegue entender, não consegue. Então, assim, quanto mais a gente briga com essa situação, menos a gente consegue viver. A gente vai só sobrevivendo. A gente não fica empacado naquilo, né? Fica empacado. Imagina eu ficar lá pensando, mas por que isso aconteceu com meu pai? Por que meu pai fez isso para a igreja? Meu pai fez isso para Deus, evangelizou. Tantas igrejas de Ribeirão Preto abriu por causa do movimento que ele ajudava. Rádio e não sei o que e tal. E agora, oh Deus, como é que você faz isso e não sei o quê? Eu não sei daqui 1 mês, 2 meses, o que Deus vai fazer na vida dele ou através da vida dele. Eu não sei. Porque a gente canta aqui, né? Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Aí, peraí, mas e agora para aceitar e viver? Como que eu faço? Aceitar aquilo que Deus estabeleceu. Imagina Jó, cara oferecia sacrifício para Deus pelo um pecado que ele nem tinha certeza que tinha sido cometido. Aí acontece tudo isso de ruim com ele. E agora? Como é que faz? Como que ele vive? Como que ele sobrevive diante disso? Os amigos começam a falar, então, mas eu acho que você pecou. Ô, Jó, tem alguma coisa escondida aí. Jó, você não traiu sua esposa, não? Escondido? Eu acho que você fazia isso. Jó, tem alguma coisa aí. Eu acho que você desviava dinheiro dos funcionários. Jó, eu acho que você estava maltratando os seus escravos ou os seus funcionários. Jó, tem alguma coisa aí. Olha bem, pensa bem, Jó. Imagina, sei lá, sofrendo,
cheio de problema para resolver, raspando a pele com caco de telha para diminuir ali a ferida, para tirar o podre da pele, para ver se dava uma claridade ali, trazia uma clareza ali daquelas feridas que estavam apodrecendo tudo, tentando dar uma, ver a pele nova, a pele viva ali para dar uma recuperada. E os amigos, então, mas eu acho que você fez alguma coisa. Se ele assume aquilo que os amigos falou como uma verdade para ele fala, não, meus amigos têm razão, eu vou começar a procurar isso. Ele ia estar lá procurando o problema nele até hoje. Mas o que ele fez? Não fez, ele não assumiu aquela responsabilidade dele. Ele não assumiu aquilo como uma deficiência dele. Ele não assumiu aquilo como um pecado dele. A mulher dele falou, amaldiçoa esse Deus aí e morre. Né? Para que você está vivendo? Não serve para mais nada a sua vida, não. Olha o caco que você está, não tem filho, não tem mais. Vamos morrer e está tudo certo. Vamos morrer e vamos viver a eternidade, que é melhor, né? Quem nunca pensou nisso, né? Acho que está na hora de eu morrer mesmo, viver a eternidade, que vai ser bem melhor, né? Sem sofrimento, sem dor, sem tristeza. Talvez já pensou nisso. Mas Jó falou assim, Deus deu, Deus tomou. A gente canta, um louvor, Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor, a Ele a glória, a Ele a honra e o louvor. E aí, louvar a Deus na hora do caos, na hora da dificuldade. Porque com Jó aconteceu tudo. Ele perdeu. Imagina, você tem lá uma empresa multimilionária, você é o dono da Ford, pronto. Você é o dono da Apple, vamos falar qual está na moda aí, né? Você é o dono da Apple. Ou CEO da Apple. Ou CEO do Google. Da Meta. Ah, você é o Mark Zuckerberg. E aí? De repente, pum, quebrou, ficou sem dinheiro, acabou com tudo. Não tinha seguro de nada. Veio tsunami, destruiu tudo, sua casa, seus bens, só a sua, acabou com tudo. Acabou. Pegou seus filhos e matou tudo. Morreu tudo. Nessa explosão. Morreu tudo. E aí? Cara azarado? Qual que é a resposta para essa situação? Aí ele vai e fica doente. Doença da moda aí, pega um câncer. Começa a definhar, começa a ficar pele e osso, começa a fazer tratamentos, quimioterapia, aí para o rim, começa a fazer hemodiálise e vira um caos. E aí? Com Jó aconteceu tudo. Às vezes com a gente acontece de tudo que aconteceu com Jó, a gente já se desespera. A gente já se apavora. Não estou dizendo que é errado. Não estou dizendo que você não deve ficar assustado. Mas onde está a confiança nossa? O Salmo 23 fala, ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte. Não importa, por quê? Porque eu estou com o meu pastor. Se ele não me faltar, o resto é resto. Se eu tiver ele, o resto é resto. Ah, não tenho dinheiro, mas eu tenho Jesus como meu pastor? Tenho o Senhor como meu pastor? Tenho. Então está tudo certo. Ah, eu não tenho casa para morar. O Senhor é meu pastor? É. Então está tudo certo. O resto é resto. O resto não importa. O resto não me importa. Deus vai cuidar de mim, Deus vai guiar. Se eu tiver que passar uma noite turbulenta, se eu tiver que passar no vale da sombra e da morte, se eu tiver que um dia não ter o que comer, tá bom, no outro dia Deus vai suprir. Se um dia eu não tiver onde dormir, não tem problema, no outro dia Deus vai me abençoar, eu vou ter, Deus vai cuidar, mesmo se eu não tiver, Deus vai cuidar de mim. Porque como é que você vai
por exemplo, hoje evangelizar, imagina que você vai evangelizar um morador de rua, que não tem casa, não tem família, não tem nada. E aí? Como é que você vai evangelizar ele? Ó, aceita Jesus, que ele vai te dar uma casa para você morar, ele vai te dar uma vida nova, ele vai te dar, né? E aí? Como que vai ser essa evangelização? Ou hoje, se você for evangelizar um multimilionário, ó, o Senhor pode ser o seu pastor e aí nada vai te faltar. Eu olhar para você, mas nada me falta. Nada me falta. E aí? E aí? Nada me falta. E aí? Então essa teologia da retribuição é uma teologia muito preocupante. Que ela faz aí, ela faz jus, ela faz um complemento como diz o pastor Júnior, do besterol, da teologia da prosperidade. Hoje tem uma falsa teologia da prosperidade que fala que se você der 10, Deus te dá 100, Deus te dá 1000, Deus te dá 100 vezes mais. Né? Ai, dá 100 que Deus vai te dar 1000. Aí o cara vai lá, pega o último dinheirinho que ele tem, 100 reais, põe lá e espera no outro dia que na conta dele vai ter 1000 ou 10 mil, e aí chega no outro dia não tem nada. Aí ele já fica bravo com a igreja, já se revolta com Deus, já fala que Deus não existe, já fala que está tudo errado e coisa e tal de coisa. A teologia da retribuição, ela é falsa. Existe a teologia do plantio e da colheita, mas como eu disse no começo, nem toda semente que você semear, você vai conseguir colher. Claro que você não plantou cebola, não vai colher melancia. Só que às vezes você vai plantar cebola e não vai conseguir colher cebola. E aí? Tem dia que você vai plantar melancia e não vai conseguir colher melancia. Você vai plantar uva, mas não vai conseguir colher uva. Choveu pouco, choveu mais. Tem todas essas questões. Não adianta a gente querer se justificar, principalmente para as pessoas, diante daquilo que a gente está vivendo, ou diante daquilo que a gente está passando. E às vezes a gente quer fazer isso, e não só se justificar para os outros, mas se justificar para nós mesmos. Às vezes a gente quer entender, e eu falo isso por mim. Eu já quis entender por que eu estou passando isso, eu já quis entender por que outra pessoa está passando aquilo, eu já quis entender. Mas quando eu começo a pensar nisso, o que eu faço? Eu falo, Deus, se o Senhor quiser me explicar, beleza, se não, tira isso da minha cabeça. Não quero gastar energia pensando nisso. Não quero ficar tentando explicar ou justificar situações ou questões. Eu não preciso ficar pensando nisso, porque se eu ficar pensando nisso, não tem espaço para pensar no que realmente importa. Se eu fico pensando, tentando, o que importa realmente fica de lado. E aí eu não consigo avançar, eu não consigo crescer, eu não consigo prosperar, eu não consigo orar, eu não consigo ler a Bíblia, eu não consigo meditar, porque tudo que eu começo a fazer, começo a pensar naquilo. Começo a fazer, começo a pensar. E aí eu não consigo sair, eu fico amarrado, eu fico acorrentado àquelas questões, àquela situação. E aí, nós temos que tomar cuidado também na questão em relação aos amigos de Jó, que às vezes a gente faz igual eles, né? Tem hora que é melhor ficar quieto do que ficar falando besteira. Tem hora que você não sabe o que falar, não fala nada. Nem tudo a gente precisa falar. Ah, e aí, mas por quê? Ah, não sei. Pergunta para Deus. Pergunta para Deus. Hoje eu recebi uma informação de um colega de trabalho que faleceu. Com certeza a família está se perguntando, por quê? Por quê? E amanhã ou depois, alguém pergunta, mas é uma pessoa boa,
era uma pessoa legal, era uma pessoa que fazia obra, era uma pessoa obediente a Deus, era servo temente a Deus, era isso, era aquilo, blá, 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 blá. Por quê? Não tinha nem 50 anos, por que que morreu? Mas por quê? Para morrer tem que ter uma explicação? Para morrer tem que ter uma informação? Mas por que que fulano morreu? Nossa, sofreu um acidente lá, ele estava certinho, era um crente, estava certo, correto, tudo andava, fazia as revisões periódicas no carro, era lá, maravilhosamente bem, tudo certinho, andava, o caminhão do lado perdeu o controle, passou em cima e matou ele e a família inteira. Por que que aconteceu isso? Tem que ter uma explicação? Eu tenho que explicar o porquê? Ah, ele era tão bom, não podia ter acontecido isso com ele. Ah, ele é tão bom, não pode ficar doente. Imagina quanta gente eterna que a gente ia ter. Gente que ora, que jejua, que lê a Bíblia, que... Imagina. Davi, um homem segundo o coração de Deus, ia estar vivo até hoje. Hein? Não ia ter morrido. Davi ia estar aqui, poxa, homem segundo o coração de Deus. Abraão, o pai da fé, poxa, ia estar aqui. E aí? A gente não tem que ficar explicando por que aconteceu, como aconteceu. E quando acontecer alguma coisa perto da gente, vamos ser conselheiros bons. Tem hora que o silêncio é a melhor palavra. Tem um jogador de futebol falando do outro que ele fala assim, fulano calado é um poeta. Né? Tem hora que calado a gente é um poeta. Não adianta querer explicar. Tem coisa que não tem explicação. Não sirva a Deus pelo que Ele faz. Sirva a Deus por quem Ele é. E quando acontecer de alguém estar servindo a Deus pelo que Ele faz, tenta ensinar essa pessoa. Claro que quando você receber uma bênção, ou Deus fizer alguma coisa, você vai adorá-lo, agradecê-lo. Não seja também injusto de não adorar Ele, não agradecer Ele. Mas não adore só pelo que Ele faz. Ou só quando Ele faz. Adore pelo que Ele é. Outra coisa, falsa culpa. O que é a falsa culpa? A gente tentar, ou a gente assumir, que aquilo que estamos passando é por culpa nossa. Isso é uma falsa culpa. Está acontecendo isso porque eu não sou uma pessoa boa, eu não estou orando muito, eu não estou jejuando muito, eu não estou lendo a Bíblia muito, porque tem coisa que acontece porque tem que acontecer. Tem coisa que a gente errou, tem coisa que a gente está vivendo porque tivemos escolhas erradas lá atrás, por exemplo, que eu citei aqui do banco, o cara assaltou o banco, amanhã ele vai preso. Tem que ser preso mesmo. Eu fui preso, sei o quê. Não, a culpa é sua, tá certo, você fez. Mas eu pedi perdão, tá bom, se arrependeu, que bênção, né? Agora cumpre aquilo que você deve para a sociedade, tá tudo certo, amém. Na hora que você sair, siga em frente. Mas às vezes a gente quer, aqui, como os amigos de Jó, achar a situação que nós estamos vivendo o culpado daquilo. E às vezes, não é ninguém o culpado. Às vezes é só o momento que nós temos que passar e viver aquilo. Então não preciso me punir. Jesus sofreu. Imagina Jesus lá na cruz, apanhando, crucificado. Por que será que eu estou aqui? Eu cumpri toda a lei, imagina. Eu cumpri toda a lei, eu fui certinho, eu fiz tudo o que Deus mandou. Eu orei, eu jejuei, eu li a Bíblia, agora eu estou aqui apanhando, sofrendo. Deus, no final, como nós lemos aqui no Jó 42, ele repreende os amigos de Jó. Não porque eles não falaram que Jó era reto, ou não porque eles falaram que Deus é justo. Não foi por isso que Deus repreendeu os amigos dele. Deus repreende os amigos de Jó porque eles tentam proteger a reputação de Deus, sacrificando a dignidade de Jó.
Deus não precisa que ninguém proteja a reputação dele. Deus não precisa que você proteja a reputação dele. Os amigos de Jó tentaram proteger a reputação de Deus e, para isso, sacrificaram Jó. Sacrificaram a dignidade dele. Tornaram Jó um cara indigno para justificar o sofrimento que ele estava passando. Tornaram Jó indigno para proteger a reputação de Deus. Não, para que Deus seja realmente justo, Jó precisa ser um pecador. Por quê? Se Jó não é pecador, como Deus é justo permitindo que Jó passe por tudo isso que ele está passando? Tentaram proteger a reputação de Deus, mas para isso sacrificou a dignidade de Jó. Jó era um homem reto, íntegro, digno, como diz ali no começo do capítulo. Os amigos sacrificaram tudo isso para provar que Deus era justo. Deus não precisa de que nós venhamos defender a reputação dele. E aí o convite é trocar a lógica, a lógica ou teologia da retribuição pela lógica ou pela teologia da cruz. O convite é esse. Sai da teologia da retribuição e entra na teologia da cruz. Troca isso e está tudo certo. A teologia da cruz qual que é? O inocente sofreu para que o culpado prosperasse espiritualmente. Isso não é retribuição, isso é graça. E para a gente fechar, participar da ceia, celebrar esse momento tão importante, eu quero dizer que Deus não é um caixa eletrônico. Você deposita obediência e saca as bênçãos. Deus é um Pai soberano que às vezes nos conduz pelo vale da sombra da morte para nos levar a uma intimidade que a prosperidade nunca permitiria que tivéssemos. Às vezes a prosperidade não permite a gente ter intimidade e conhecer o Pai da forma que a gente conhece no vale da sombra e da morte. No entanto, que no final Jó fala o quê? Antes meus ouvidos ouviam, hoje os meus olhos te veem. Antes eu só ouvia falar do Senhor, hoje eu sei quem realmente o Senhor é. Então talvez o vale, ele é para nos... Não estou dizendo que todo vale é para isso, mas com certeza, estando no vale, nós vamos encontrar essa intimidade e esse relacionamento com Deus. Amém? Então troque aí a teologia da retribuição pela teologia da cruz.